Mas toda vez que eu estou recluso, forçadamente, né, irmã Sônia, em isolamento, o Senhor começa a ministrar muitas coisas no meu coração, que dita o tom da caminhada da igreja. Então eu estou com uma palavra no meu coração essa semana. Inclusive eu já falei um pouquinho dela essa semana para os líderes de célula que estavam aqui com a gente na segunda-feira, na reunião que eu marquei com eles. Nós falamos um pouquinho dessa palavra, mas eu quero compartilhar para a igreja então a palavra que o Senhor tem gerado no meu coração para essa semana. Eu queria que você colocasse em pé só mais um pouquinho para acompanhar essa leitura do texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Irmãos, eu tenho certeza que o que eu vou falar agora aqui, a afirmação que eu vou fazer aqui, todos os pregadores dessa igreja vão concordar. Pregar a palavra é bom demais, cara. Eu sou apaixonado e feliz e abençoado, eu sou bem-aventurado pela oportunidade que Deus me dá de pregar a palavra dele. E eu sei que todo pregador e pregadora de todo lugar, principalmente aqui da nossa igreja, que temos muitos homens e mulheres de Deus aqui que nos trazem a palavra, também tem no coração a gratidão e a alegria de poder compartilhar do que Deus nos tem dado. Eu queria que você então pegasse a sua Bíblia, então, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, e acompanhasse comigo a leitura que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repete comigo: o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Fala: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficaram sãos, curados, restaurados. Obrigado, Pai, pela alegria e oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da Tua igreja. Deus, é a Tua igreja. Jesus,
é a sua noiva. E como pastor e ministro da tua palavra, para mim é um privilégio, uma honra que o Senhor me concedeu, de poder servir a tua noiva com o alimento que é a tua palavra. Que eu seja obediente à tua palavra, e que eu fale somente o que o Senhor entregou ao meu coração para falar ao seu povo, e que nada de mim mesmo saia pela minha boca desse lugar, para que a tua vontade se cumpra mais uma vez na vida dessa linda noiva chamada sua igreja, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu dizia, então tem esse texto dessa palavra que o Senhor entregou para falar contigo, daquilo que Ele tem falado no meu coração para nós nesses dias. O que está acontecendo aqui? Qual é o contexto desse texto? Quando você vai para o versículo 22 de Mateus 14, você vai ler: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Em outra tradução vai dizer: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Logo a seguir o que? A gente está no meio de um contexto. Qual é o contexto? Jesus estava ministrando a uma multidão. O que é muito comum no texto bíblico a gente observar que onde Jesus está, a multidão está também. E ele estava ali ministrando àquela multidão, curando, libertando, restaurando. Mas o texto do versículo 22, ele fala que logo a seguir Jesus falou para os discípulos entrarem num barco. Então o que veio antes desse a seguir? Se você voltar aqui, uma folha da sua Bíblia que seja, você vai ver que os discípulos acabaram de presenciar a multiplicação dos pães e dos peixes, onde haviam 5 pães, 3 peixes, 5 pães e quantos peixes? 2 peixes. E multiplicou, que alimentou uma grande multidão. Ainda sobraram 12 cestos cheios. E os discípulos, eles foram os instrumentos que Deus usou para a multiplicação daqueles pães e peixes. Que vocês sabem muito bem, que quando Jesus pegou os pães e os peixes, Ele agradeceu e entregou aos discípulos 5 pães e 2 peixes. E conforme os discípulos foram caminhando, obedecendo a palavra do Senhor, de alimentar aquele povo que já havia sido sentado em círculos, em grupos, enquanto os discípulos obedeciam essa palavra de alimentando, aquele pão e aquele peixe nunca acabou na vasilha dos discípulos, e eles alimentaram a multidão inteira. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Passado isso, Jesus continuava com a multidão. E aí o verso 22 vai falar que então Jesus, Ele fez o seguinte: Ele deu uma ordem. No versículo 22, você vai ver, conforme a sua tradução, que Jesus deu uma ordem, que Jesus impeliu, que Jesus insistiu, que Jesus fez com que os discípulos que estavam com Ele ali o deixasse naquele momento, deixasse a multidão naquele momento, entrasse num barco e atravessassem para outra margem do rio, para outra margem do mar, para outra margem do lago, conforme o texto que você vai ler. Enquanto ele falou assim: enquanto eu vou despedir a multidão, vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. Ele deu uma ordem. Um texto vai dizer que ele insistiu, outro texto vai dizer que ele fez com que os discípulos entrassem. Então Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Então entrar naquele barco não foi uma vontade dos discípulos, entrar naquele barco foi uma obra de Jesus na vida dos discípulos. Conseguem me entender? Sim ou não? Não foi vontade do discípulo entrar, dos discípulos entrarem. Não foram eles que falaram: Jesus, enquanto o Senhor está terminando aqui, nós vamos atravessar para o outro lado para já ir adiantando o lado de lá. Não. Os discípulos continuavam com Jesus, quem sabe com pães e peixes ainda ali. E Jesus falou assim: estou terminando aqui, mas enquanto eu termino e despeço esse povo, vocês entrem no barco e vão para o outro lado.
E eles obedeceram, entraram no barco por ordem de Jesus. Jesus, o texto vai nos dizer que despediu a multidão, e ele não foi no barco. O barco, quando Jesus despediu a multidão, o barco já estava caminhando, conforme o evangelho que você vai ler, que vai relatar esse texto, seja em João, seja em Marcos, seja em Mateus, ou conforme a tradução da sua Bíblia, você vai ver que quando Jesus terminou de despedir a multidão, o barco já estava no meio do caminho, e era o final da tarde, quase 6 horas. Quando fala final da tarde, é que está chegando o dia. O fim era 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde começa a noite. Então quando Jesus conseguiu despedir a multidão, o barco já estava metade do caminho, e Jesus fez o quê? Não tinha barco para ele pegar, não tinha barco para ele embarcar. Os discípulos já tinham ido por ordem dele. Ele fez o quê? Foi para o monte orar. Fala, Jesus foi para o monte orar. Irmão, se até Jesus se retira para orar, o que será de nós se assim não fizermos? Aí Jesus foi para o monte orar. O interessante que o texto fala, aqui no versículo 24 de Mateus 14, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam em um barco onde Jesus não estava, atravessando o mar onde o vento era contrário, e eles só estavam lá porque Jesus mandou. Tem coisa que acontece na minha vida, tem coisa que acontece na sua vida que você não planejou. Existe vento contrário que vem sobre você, que você pode estar passando nesse momento, que não foi você quem escolheu, que não foi você quem decidiu, mas só está acontecendo porque Jesus te colocou nessa condição. Pastor, você está dizendo que Jesus põe a gente em furada? Se tu for analisar o texto na forma literal, é o que está escrito. O vento era contrário, os discípulos estavam no barco. Barco aqui fala da vida. Jesus falou para os discípulos: pega a tua vida e segue por esse caminho e vai para o outro lado. Enquanto dispersa a multidão, os discípulos foram, e no meio do caminho a vida deles estava sendo açoitada por vento contrário, por vontade contrária. O que é vento contrário? Vento contrário é resistência. Vento contrário é você caminhar nessa direção, e o vento quer que você volta para esse lugar de onde você saiu. Só que você saiu de um lugar onde Jesus mandou você sair, e por obediência você saiu daquela margem, daquela praia, daquela terra seca, onde os seus pés estavam ali em segurança. Isso fala onde a sua razão dominava. Jesus falou: ei, sai da onde a tua razão domina, pega o barco da tua vida e vai para outro caminho, vai para outra margem, vai para outra direção. E você, por estar caminhando com Jesus, de ter acabado de presenciar e participar do milagre da multiplicação de pão e peixe, você, por estar sendo usado por Jesus para cuidar de gente, para alimentar multidões, você já tinha visto que Jesus era contigo, você já tinha visto Jesus fazer milagres e maravilhas. Você não pestanejou, ainda que não fosse a sua vontade. Tu pegou a tua vida chamada barco e começou a ir para outra direção. Só que no meio do caminho o vento contrário começou a pegar em você. O vento contrário começou a bater em você. E era sobre isso que Jesus falava muito ao meu coração na semana passada, enquanto eu estava em isolamento, e quando eu voltei no domingo para cá, que muitas pessoas obedientes a Jesus pegaram o barco da sua vida e estão atravessando para o outro lado porque Jesus mandou, estão seguindo o caminho que Jesus mandou, mas agora percebe que tem um vento contrário lutando para que você não cumpra o que Deus mandou você cumprir.
Jesus mandou você chegar do outro lado, e existe uma tempestade, um vento, uma resistência, para que você cumpra a palavra que Deus mandou você cumprir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que o versículo 25 vai dizer: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quarta vigília da noite é de 3 da madrugada às 6 da manhã. É o último trecho da madrugada. Quando que os discípulos entraram no barco? Antes das 6 da tarde do dia anterior. O texto que nós lemos, eu falei e repito, que Jesus, depois que despediu a multidão, o barco já estava a meio caminho, e era o final da tarde, e Jesus foi para o monte orar. Então, quando estava dando 6 horas da tarde, os discípulos já estavam na metade do caminho, e lá para as 3 horas da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus então vem em direção ao barco. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, diz o seguinte: diz que Jesus, vendo que os discípulos estavam com dificuldades para remar, porque o vento era contrário, foi ao encontro dele. No Evangelho de João, falando do mesmo evento, do mesmo acontecimento, fala que Jesus, que estava no monte orando, viu o vento contrário, que estava no barco chamado Vida dos discípulos, que ele mesmo tinha mandado passar para o outro lado, e esse barco já tinha saído da praia muito antes das 6 horas da tarde do dia anterior, e Jesus então, vendo o vento contrário, vai em direção ao barco da vida daqueles discípulos. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus sabe qual é o vento contrário que está vindo contra você, e Ele já está vindo te socorrer. Não existe vento contrário na sua vida que Jesus não saiba. Não existe resistência na sua vida que Satanás lança para impedir você de cumprir a ordem, o chamado que Ele te deu, que Ele não saiba. Ainda em João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que caiu a tarde, o barco dos discípulos já estavam no meio do mar, como eu disse. Jesus subiu o monte para orar, e disse que às 3 da madrugada, a quarta vigília da noite, Jesus havia alcançado os discípulos andando sobre a água. Evangelho de João capítulo 6. Presta atenção, o que está acontecendo? Eram 6 horas da tarde, o barco já estava no meio do caminho, e Jesus foi para o monte. Jesus no monte viu o vento contrário na tua vida, e às 3 horas da manhã, Jesus já tinha alcançado o barco sem andar de barco. Ele veio, andando sobre as águas, numa velocidade que você não pode mensurar. Você fala: onde é que está Jesus? Jesus está chegando, querido. Ele está à porta batendo para entrar. Tem um louvor antigo, que não é da minha época, porque é da época do Dodô, que fala que o nosso Deus é Deus de perto e não de longe. E um dia, já houve essa treta em vários lugares, também houve comigo, um irmão de uma igreja que eu cuidava, que eu pastoreava, falou assim: pastor, eu discordo desse louvor. Por quê, varão? Porque o nosso Deus é um Deus de perto e também de longe. Sim, querido, por isso que ele fala que Ele é um Deus de perto, porque nunca está longe. Nosso Deus nunca está longe. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Deus nunca está longe, e nunca passa alguma coisa desapercebido ao nosso Jesus, quando você está no cumprimento do teu caminho para obedecer o chamado que Ele te deu. Os discípulos só estavam com o barco da vida deles, no meio daquela confusão do vento contrário, porque tinham obedecido à voz de Jesus. Quantas pessoas não falam assim: depois que eu entrei para a igreja, minha vida piorou. Depois que eu entrei para a igreja, parece que tudo ficou mais difícil.
Depois que eu entrei para a igreja, tudo começou a andar para trás. Não, querido, depois que você entrou para a igreja, você nasceu de novo. E então começou a sentir a dor que quando você estava no inferno você não sentia, porque você estava morto. Depois que você entrou para a igreja, Satanás começou a se levantar contra você, porque você começou a desagradar os planos de Satanás e agradar a palavra do Senhor. E Jesus já falou e repetiu: nesse mundo você vai ter treta, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, Jesus já venceu o mundo. Aplauda o nome dele. Eu estou com vontade de gritar. O meu Deus é vencedor. Jesus não está me vendo, pastor. Será que Jesus não está vendo a minha luta? Ele sabe onde você está. Foi Ele que mandou você estar lá. E Ele veio no sobrenatural, andando sobre as águas, mais rápido que um barco no meio do mar. Jesus te alcança. Eu estou aqui tentando enxergar espiritualmente como é que era Jesus andando sobre as águas, a velocidade. Se 6 horas da tarde já estavam no meio do caminho, 3 horas da manhã estavam chegando no cais. E Jesus, andando, os encontrou lá. O vento são as asas do nosso Deus. As asas do nosso Deus. Ele vem voando em sua direção. O seu choro pode durar uma noite, querido, mas a alegria está chegando agora de manhã. Ainda que seja a 4ª vigília da noite, a sua noite está acabando e vai se encerrar com Jesus no barco da tua vida. Os discípulos, naquele vento contrário, Cauã, de noite, olharam e viram um homem andando sobre as águas. Gente, nunca na vida alguém tinha andado sobre as águas. Nenhum pescador daquele que estava ali, experiente como Pedro, João, Tiago, André, pescadores experientes, pescava a noite toda, a madrugada toda. Lembra? Jesus, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Lembra? Esses caras profissionais de pesca nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas. E quando eles estão naquele medo, aquele desespero, no vento contrário, pensando: o que eu estou fazendo aqui? Porque até aquele que me mandou vir para cá parece que me abandonou, porque não está no barco meu chamado vida. Eu olho para o lado de fora do barco, eu vejo um homem andando. Só pode ser um fantasma. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo nos faz enxergar as respostas de nossas orações como sendo algo que não é de Deus. Imagine aqueles discípulos com o barco da vida deles no meio do mar, com o vento contrário. Quanto que eles não tinham clamado pela misericórdia de Deus, com medo do barco afundar. E de repente Jesus vem andando sobre o mar, porque Jesus lá do monte viu o vento contrário e veio socorrê-los. E quando o socorro chegou para os seus próprios discípulos, os discípulos, por causa do medo, pensaram que a resposta de oração não fosse de Deus. Então o medo turva a nossa visão. O medo nos confunde. O medo é como se fosse um óculos que vem para distorcer a nossa visão e não enxergar a realidade de resposta de oração. Então tome cuidado com o medo, porque o medo nos paralisa. Tem gente que por causa do medo não consegue sair do lugar, trava. Tem gente que por causa do medo desmaia. Tem gente que por causa do medo tem taquicardia. Tem gente que por causa do medo tem infarto. Por causa do medo.
O medo mata, o medo paralisa, o medo nos faz ficar cego espiritualmente. O medo rouba as nossas emoções. E uma coisa que Satanás faz quando está com o vento contrário na sua vida é começar a tentar te trazer medo. Não deixe o medo cegar você. A resposta de oração está vindo. Satanás quer turvar a sua visão. Não permita que o medo faça isso. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 16, Saul e todo o exército, seu exército, estavam paralisados 40 dias, 40 noites, com medo do gigante Golias. Vai lá ver 1 Samuel 17, verso 16. 40 dias Golias afrontando o exército de Deus, e Saul com seu exército com medo, paralisados, e o povo de Deus sendo humilhado, o nome do nosso Deus sendo envergonhado. Em 1 Reis capítulo 17 também, o profeta Elias teve medo de Jezabel e pediu para morrer. Ele acabara de matar 850 profetas. Caiu fogo do céu, matou tudo, acabou com tudo. E uma mulher chamada Jezabel falou: hoje ainda vou fazer com você o que você fez com meus profetas. Ele correu de medo e falou: Senhor, tira a minha vida. O profeta mais valente que tem na Bíblia teve medo. O profeta que sozinho encarou 850 outros profetas e prevaleceu, teve medo. O medo é uma arma de Satanás para te paralisar. Gideão, Juízes capítulo 6, teve medo. Eu já tive medo. Você já teve medo. E o medo fez o que com a gente? Nos paralisou. Não nos permitiu avançar. A resposta do clamor de oração dos discípulos que tinham obedecido Jesus, pega o barco da sua vida e já estavam atravessando para o outro lado. Era Jesus vindo sobre as águas, e eles tiveram medo por causa do vento contrário. Não permita, vira para a pessoa que está do seu lado, de verdade, você é profeta, fala: não permita, Cauã, que o medo segue a sua visão. A resposta à sua oração está chegando. Aplauda o nome de Jesus. Versículo 27, Jesus falou: não tenha medo, tenha coragem. 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 Olha para cá, igreja, o pastor de vocês, profeta nessa terra aqui, está falando: não tenha medo, tenha coragem. Jesus chega com as palavras de conforto e fala: não tenha medo, tenha coragem. Sou eu. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Deixa eu contar um testemunho da Nanda, que eu sempre falo aqui. A Nanda diz que quando era mais menina, entendeu, né? Ela tinha medo de chuva, de tempestade, de trovão, relâmpagos. Ainda tem, né, meu amor? E quando começava a chover, estava em casa ela com a minha cunhada Amanda, com a minha sogra, e o meu sogro ainda não havia chegado. Ela ficava cheia de medo. Mas quando meu sogro botava o pé na porta da sala, o medo passava, porque o pai chegou. Ei, o pai chegou. Jesus está aqui. Ele é Deus sempre presente. Ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Ele não está ausente, Ele está conosco. Mais uma vez, aplauda o nome dEle. Ele fala: eu cheguei. Eu cheguei.
sou eu. Não tenha medo, tenha coragem, tenha ânimo. No verso 28 Pedro fala: então se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, manda eu ir onde você está. O que Jesus falou? Vem. Irmãos, não tenha medo de fazer prova da palavra de Jesus. Ele ama fazer cumprir na sua vida a palavra que Ele te liberou. Então não tenha medo. Pedro, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus falou no verso 29, então vem. Vem, Pedro. E Pedro foi o segundo homem nessa terra a andar sobre as águas. Irmãos, falem o que quiser do apóstolo Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, que ele era impulsivo, que ele primeiro batia para depois falar, para perguntar, que ele era todo estranho, que ele era grosso, que ele era rude. Pode falar o que quiser de Pedro, mas só Jesus e ele têm a experiência de nesse mundo andar sobre as águas. Existem experiências que Deus vai dar para você, que além de você, só Jesus experimentou, que é algo dele particular contigo, só para você, é só seu. É por isso que ninguém sabe explicar como que é andar sobre as águas, só Jesus e Pedro sabem. Ninguém vai saber explicar como que você venceu aquela tentação, como que você venceu aquela prova, como que você prevaleceu naquela luta. Ninguém vai explicar, só Jesus e você que sabem. É seu mistério com Deus, é sua resposta na palavra que Deus te deu. Pedro andou sobre as águas. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já parei na frente do mar assim, o mar na minha frente, assim, eu vou. Eu vou. E pum, e não aconteceu nada. Pum, afundar. Mas eu vou. Gente, sério, eu já parei assim e falei assim: Deus, se tu fizer isso comigo, Deus, imagina aquele surfista lá vendo eu andar sobre essa. É Deus na terra, querido. Gente, vocês nunca fizeram uma prova doida de Deus, não? Irmão, já botei mão no paralítico, de orar do meu nariz sangrar para ver aquele homem andar. Não andou, mas meu nariz sangrou. Eu agora posso dizer que já sangrei pelo Evangelho. Sério? São coisas que Deus faz comigo, e tu tem a tua loucura com Deus, irmão. Gente, 12 homens barbados no barco, e só Pedro falou: eu quero ir aí se tu for tu mesmo. Sempre tem um desajustado ou mais, sempre tem um corajoso para fazer prova do cumprimento da palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus santo, Deus faz desse lugar, Jesus, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, não vai ter nenhum homem, nenhuma mulher controlado pela razão nesse lugar. Todos seremos movidos por fé, e fé concorre contra a razão. A razão não consegue explicar, a ciência não consegue provar, é pela fé. Nós vamos andar por fé e não por vista. E Pedro então sai andando sobre as águas. E aí, eu fico imaginando os outros discípulos falando assim: caraca, por que eu não falei também? Puxa vida, podia, bem que eu pensei em fazer a mesma. Ele falou, quase que eu falei. Mas não falou. Quem chegou primeiro bebeu água fresca. Pedro foi primeiro. Não fique esperando pelo outro aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Vai lá e faça. Vai lá e faça. Não tem explicação andar sobre as águas. É fé.
E Pedro andou sobre as águas. Quando de repente, eu sempre faço isso. Digamos que Jesus está aqui. Você é Jesus, representando Jesus. Amém? Amém? Aqui é o barco da minha vida. É o barco da minha vida. E Jesus falou assim: vem, Pedro. Porque Pedro falou assim: se eu largar o barco da minha vida para andar no sobrenatural contigo, eu posso? Foi isso que Pedro fez. Porque o barco da vida que saiu do outro cais estava no meio do mar. Pedro falou: se eu abandonar o barco da minha vida para andar no sobrenatural contigo, eu posso? Jesus falou assim: vem. Isso é, pode. Então Pedro saiu do barco da vida dele e começou a andar do sobrenatural até chegar perto de Jesus. Até chegar, dá sua mão aqui, distância de um braço, aqui. Vou dizer por que estica o braço, aqui. Vou dizer por que é a distância de um braço, obrigado. Ele veio caminhando, ele saiu da vida que ele vivia. Ele deixou os costumes dele naquele barco da vida dele. Ele deixou as crenças falidas dele naquele barco da vida que ele vivia. Ele abandonou tudo que o natural, a razão explicava para ele no barco daquela vida e começou a andar sobre as águas, porque Jesus mandou ele andar. Quando ele chega à distância de um braço de Jesus, o texto diz que ele olhou e observou o vento contrário, e por isso começou a afundar. Jesus falou muito forte no meu coração, e eu pude compartilhar já esse trecho com os irmãos que aqui estavam segunda-feira, que existem pessoas aqui que estavam obedecendo sim a palavra de Deus, já estavam sendo usados por Jesus para multiplicar pão e peixe, alimentar multidão, cuidar de gente, trabalhando para cuidar de gente, e porque está sendo assim usado por Deus, quando Jesus mandou: pega a tua vida e muda a tua vida de direção, vai para outra margem, não pestanejaram e foram. Lá pelo meio do caminho, depois do meio do caminho, o vento contrário já estava resistindo demais a eles. Então Jesus vem ao encontro deles, e Jesus chega para Pedro. Então quando Pedro fala com Jesus, Jesus fala assim: abandona então o barco da sua vida, essa vida que você vem vivendo, e vem para o sobrenatural comigo. E Pedro veio, mas quando ele chega perto de Jesus, ele presta atenção no vento contrário, e por causa disso começa a afundar. E Jesus falou: olha, fala para a minha igreja que eles estão abatidos, que eles estão cansados, que eles estão desanimados, pensando em parar, porque a luta está difícil, porque parece que não vão conseguir, não vai conseguir resistir, porque o vento contrário está batendo. Ei, fala para eles que o vento contrário já estava batendo, e já estava batendo, e não foi impeditivo para eles largarem o barco da vida deles e vir caminhar no sobrenatural comigo. Esse vento contrário já estava lá quando eles decidiram seguir esse caminho. É que quando eles decidiram seguir esse caminho, eles não estavam dando atenção à resistência do inimigo em suas vidas. A briga, a luta, a circunstância contrária já estava lá, mas isso não roubava a sua fé. Mas conforme você começou a caminhar e parou de crer no sobrenatural, olhou para o vento contrário, tirou o foco de Jesus, olhou para o vento contrário, você começa a naufragar. Então Jesus falou comigo o seguinte: você não está naufragando agora porque a luta aumentou. Essa luta é a mesma que já tinha antes. Você está naufragando agora porque você tirou seu foco de Jesus e está olhando para o problema, e é por isso que você está afundando. A luta sempre esteve lá, e quer saber mais? Vai piorar. No final dos tempos o amor vai se esfriar mais e mais, querido. Rumores de guerra, lembra do que eu falei? Pai contra filho, filho contra pai. Querido, semana passada, no interior ali da Baixada Fluminense, uma mãe matou a facada 2 crianças, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos, seus filhos, ela matou. Só eu que estou vendo essas coisas, querido. Eu não sei se você está percebendo, mas no Brasil já existem homens e mulheres que têm um chip
plantado na sua mão, e que tudo que eles fazem pelo chip. Hoje nós fazemos com o celular, pagamos, recebemos conta, mandamos mensagem, é tudo pelo celular. A vida está no celular. Daqui a pouco o celular vai ser substituído pelo chip, e é o cumprimento da palavra de Deus, e você não está atento a isso. E quem não colocar o chip vai ser perseguido. É a palavra de Deus, vai ficar pior. Qual é o segredo? O segredo é nunca olhar para o vento contrário, é continuar olhando para Jesus, porque foi Ele quem falou: pega a tua vida e atravessa para o outro lado. Pedro olhou para o vento contrário, para concluir. E por que eu disse que era a distância de um braço? Que ele falou: Senhor, me salva. Fala assim: Jesus, fala, Jesus, me salva. Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. Era a distância de um braço que ele estava. Viu, Jesus? Quando ele começou a caminhada, quando saiu do barco da vida dele, ele estava a passos de distância, e ele não deu atenção para o vento contrário que já estava. Gente, o Jesus só estava no meio daquele mar, andando sobre as águas, por causa do vento contrário. O vento contrário já estava lá quando Pedro foi sair do barco. O seu problema, a sua dificuldade já estava lá quando você resolveu seguir Jesus e andar no sobre, já estava lá. O que está acontecendo agora é que você parou de olhar para Jesus e está olhando para o teu problema. Ei, olha para Jesus. Então Pedro falou: Jesus, me salva. Jesus pegou ele e levou para o barco. Quando ele entrou no barco chamado vida, o texto vai dizer que houve bonança, houve paz. Quando Jesus entra na vida, nós temos paz. Posso ouvir um glória a Deus? Atravessaram para o outro lado. Chegaram no outro lado. Jesus falou: isso aconteceu porque vocês têm pouca fé e tal. Deixa eu avançar aqui para a gente terminar. Chegaram lá nas terras de Genezaré. No versículo 35, Jesus começou a curar as pessoas daquele lugar junto com os discípulos. E daqui em diante eles seguiram o caminho a pé, e o barco chamado vida ficou no cais. Eu falei tudo isso que eu falei hoje aqui para chegar agora e falar o que Jesus mandou te dizer. Para você seguir Jesus, tem que largar sua vida para trás. Ele vai até trazer bonança na sua vida, mas é para que você tenha coragem de abandonar a vida que você veio vivendo, para andar com Jesus, cumprindo o chamado. E o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O reino dos céus não é comida, não é bebida, é paz, alegria e justiça. O reino de Deus não é riqueza, ainda que você possa ser muito abençoado financeiramente por Deus. Isso é propósito dele na vida de alguém, e se for na sua, eu louvo a Deus. Se for na minha, eu louvo a Deus também. Mas não é reino de Deus. Reino de Deus é morrer na cruz. Reino de Deus é abandonar essa vida para seguir a vida de Jesus. Apesar da vida daqueles discípulos chamada barco ter encontrado paz para chegar no final da caminhada, da travessia daquele mar, tiveram que abandonar aquela vida no cais e seguir uma nova vida com Jesus. Qual foi o destino desses discípulos? Com exceção de João, que morreu velho na ilha de Patmos, todos os outros foram martirizados. Pedro, que andou sobre as águas, quando ele foi morto, antes dele ser morto, ele precisou assistir, depois de apanhar e sofrer, precisou assistir a esposa dele ser crucificada e morrer. E depois que ela morreu na cruz, foram crucificar Pedro. E Pedro falou assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Então os algozes de Pedro pegaram Pedro na cruz de cabeça para baixo, e Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. Ele largou a vida dele aquele dia no cais e foi viver a vida de Jesus, que é morrer na cruz para salvar o pecador. Isso é evangelho. Se você não está disposto para sofrer, começa a avaliar a sua vida e abandoná-la no cais para seguir a Jesus. A palavra de bênção que eu vim trazer para você é essa: quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e então siga Jesus.
não é mar de rosa, não é para enriquecer, não é para ser famoso, é para morrer, cumprindo um chamado que Deus te deu, e então terás galardão no céu. Jesus está voltando, Ele está voltando. Pelo amor do nosso Deus, escuta, igreja, que o seu pastor está te falando. Jesus está voltando, e você está perdendo a sua vida com futilidades. A nossa missão é cuidar de gente, fazer discípulo, gastar a nossa vida na cruz para Jesus. Fique em pé no seu lugar.